Há quem acredite que para rezar basta pronunciar palavras bonitas, que não importa a postura, o local, o momento, que a oração pode ser feita de qualquer jeito, até deitado, enquanto os olhos se fecham lentamente em direção ao sono. Mas segundo o Papa Leão XIV, essa ideia esconde um perigo sutil, silencioso e profundamente espiritual. O de transformar a oração em uma rotina vazia, em uma prática mecânica, sem alma e sem reverência. A forma como rezamos não é um detalhe insignificante. Pelo contrário, ela revela o conteúdo mais íntimo do nosso coração. O corpo fala o que a boca não diz. Quando nos ajoelhamos, quando erguemos as mãos, quando baixamos a cabeça em humildade, expressamos com gestos aquilo que desejamos declarar a Deus com o Espírito. A forma não é aparência, ela é sinal, ela é revelação. Em suas homilias mais recentes, o então cardeal Robert Francis Prevost, agora Papa Leão XIV, alertava que há uma ligação profunda entre o corpo e a alma na experiência espiritual. Desprezar o corpo na oração é desprezar a linguagem que Deus nos deu para adorá-lo de modo completo. Para Leão XIV, o corpo em oração é como o incenso diante do altar. Ele sobe, fala, clama, mesmo sem palavras. Quando alguém reza deitado, em posição de descanso ou sonolência, deve-se perguntar: essa é a postura que eu teria se estivesse diante de Deus em carne e osso? Porque espiritualmente é exatamente isso que está acontecendo. Rezar é entrar na presença real de Deus. E quando entramos na presença do Rei dos Reis, não é indiferente se o fazemos de joelhos, sentados com reverência, ou jogados na cama com o celular na mão. Papa Leão XIV não condena quem, por motivos de saúde, reza deitado. Pelo contrário, ele diz que Deus vê o coração sincero de quem, mesmo limitado fisicamente, oferece o que pode com amor e devoção. Mas ele também alerta que o comodismo espiritual é um veneno que se disfarça de simplicidade. Quando optamos por rezar deitado, não por necessidade, mas por conveniência, estamos enviando uma mensagem clara. Não queremos sair da nossa zona de conforto, nem mesmo para falar com o Criador do Universo. E isso tem consequências espirituais. O Papa ensina que a disciplina corporal na oração é um ato de fé. Quem se ajoelha, quem se levanta cedo, quem se impõe silêncio, está dizendo com o corpo que Deus é prioridade. E esse gesto tem poder. É como o gesto da mulher que tocou o manto de Jesus. Ela não precisou dizer uma palavra. Foi sua atitude, sua forma que revelou a intenção. E foi essa intenção que curou. O mesmo vale para nós. Quando rezamos de qualquer jeito, damos a entender, mesmo sem perceber, que Deus pode esperar. Que nossa oração é só mais uma parte da rotina, sem urgência, sem reverência, sem entrega. Papa Leão XIV denuncia essa postura. A oração preguiçosa, que se rende ao sono e ao desleixo, não alimenta a fé, mas a apatia. E a apatia mata lentamente a vida espiritual. Essa é uma verdade dura, mas necessária. Muitos fiéis se perguntam por que suas orações parecem vazias, por que não sentem mais fervor nem conexão com Deus, porque a missa já não comove e o terço se tornou uma repetição automática. E o Papa responde com clareza: porque o corpo já não fala com a alma, porque deixamos de nos envolver inteiramente na oração, porque transformamos um momento sagrado em um gesto rotineiro, feito com pressa ou cansaço, enquanto o celular vibra ao lado e os olhos pesam de sono. O corpo tem memória, e quando ele é treinado para rezar com reverência, ele se torna um aliado da fé. Papa Leão XIV tem insistido: é preciso educar os sentidos para que sirvam à vida espiritual. Não somos anjos, somos corpo e alma.
e ambos devem estar presentes diante de Deus. Quando uma pessoa reza de joelhos, mesmo com dor ou cansaço, está oferecendo um sacrifício. Está dizendo: Senhor, minha carne está cansada, mas meu espírito te deseja. Esse sacrifício, ainda que silencioso, sobe aos céus com mais força do que 1000 palavras. Já quando alguém reza deitado por preguiça ou conveniência, ainda que diga palavras bonitas, pode estar se entregando a um espírito de indiferença. E indiferença é o oposto do amor. Há algo profundamente formativo na forma. A postura correta nos molda, ela nos educa. Por isso, o Papa Leão XIV tem incentivado os fiéis a redescobrirem o valor do corpo na oração. Dobrar os joelhos, fazer o sinal da cruz com atenção, inclinar a cabeça ao pronunciar o nome de Jesus, manter o silêncio reverente ao final da oração. Não são gestos vazios, são formas de amar com o corpo. O Papa tem insistido que o tempo atual é marcado pela distração e pela pressa, e que diante disso a oração precisa ser contracultural. Precisa ir contra o fluxo, precisa ser feita com sobriedade, com foco, com intensidade. A oração distraída alimenta o coração vazio, diz ele. E quem reza deitado, muitas vezes, já começa vencido pelo ambiente que escolheu. Um ambiente feito para dormir, relaxar, fugir da realidade. Há momentos em que o corpo clama por repouso, e nesses momentos a oração pode ser feita deitado, com humildade e gratidão. Mas isso não pode se tornar regra, não pode ser o modelo de uma vida de oração. Porque cedo ou tarde, essa forma revela o que está no fundo da alma. Uma fé que quer facilidade, uma devoção sem cruz, uma espiritualidade sem esforço. O Papa Leão XIV, com sua experiência pastoral e seu olhar sereno, lembra que o amor verdadeiro se expressa também na forma como nos apresentamos diante do outro. E se amamos a Deus, nossa oração não será negligente, será marcada por entrega, por reverência, por intenção profunda. O corpo, então, deixa de ser apenas um instrumento e passa a ser parte do altar. Ajoelhar-se torna-se um ato de adoração. Sentar-se com respeito, um gesto de escuta. Caminhar em oração, uma peregrinação interior. É por isso que rezar deitado pode não ser apenas um detalhe irrelevante. Pode ser um sinal de que o espírito já começou a adormecer. E o Papa nos convida, com firmeza e ternura, a acordar, a levantar, a colocar o corpo e a alma em sintonia. Porque Deus merece mais do que palavras, Ele merece a totalidade do nosso ser. A armadilha mais perigosa para a alma não é o pecado escandaloso, nem a rejeição aberta a Deus. É o disfarce da fé, é a ilusão de que estamos caminhando, quando na verdade estamos parados. É quando o comodismo veste a máscara da espiritualidade. Silencioso, elegante, até piedoso, mas vazio. Muitos acreditam estar crescendo na vida espiritual simplesmente porque mantêm uma rotina de oração. Mas o Papa Leão XIV faz um alerta incômodo. A rotina pode se tornar uma cova disfarçada de estabilidade. A oração sem esforço, o sacrifício sem cruz, o louvor sem renúncia. Tudo isso pode ser apenas conforto espiritual travestido de santidade. Segundo o Papa, o perigo espiritual do nosso tempo é a substituição da profundidade pelo costume. As pessoas repetem gestos religiosos, mas o coração já está longe. Tornou-se confortável acreditar, rezar, ir à missa, desde que nada disso exija mudança. A espiritualidade do comodismo se instala quando começamos a relativizar o fervor. Não preciso rezar de joelhos, Deus me ouve de qualquer jeito. Posso pular a missa de hoje, ele entende. Estou cansado, rezo amanhã. Argumentos suaves, lógicos, até bem intencionados, mas que na verdade escondem uma fuga da cruz. E fugir da cruz é fugir do próprio Cristo.
O Papa Leão XIV recorda uma verdade esquecida. Toda verdadeira vida espiritual passa por esforço. O Evangelho é exigente. Cristo nos chama a carregar a cruz, não a escolher o caminho mais confortável. E esse chamado começa nos pequenos gestos. Levantar mais cedo para rezar, silenciar o celular durante a oração, ajoelhar mesmo cansado. É nesse esforço oculto que nasce o amor autêntico, mas o comodismo é hábil. Ele se adapta, se disfarça. Ele diz: não seja radical. Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas amor não é indiferença. Amor verdadeiro exige presença, atenção, entrega. O amor sem sacrifício é apenas sentimento, e na vida espiritual, sentimento não sustenta a fé. O Papa ensina: a fé não se alimenta do que é fácil, mas do que é verdadeiro, e o verdadeiro muitas vezes é desconfortável. Quando um fiel começa a buscar apenas o que lhe faz bem, corre o risco de transformar Deus em um produto emocional. Vai à igreja porque sente paz, reza quando está inspirado, lê a Bíblia quando está motivado e, aos poucos, sem perceber, coloca seus sentimentos acima da vontade divina. A espiritualidade se torna egocêntrica e o comodismo se instala como um vírus, invisível, mas destrutivo. Papa Leão XIV é claro: o cristão maduro não vive do que sente, mas do que crê. E crer é permanecer fiel, mesmo quando o coração não sente nada. Isso é maturidade espiritual. Rezar mesmo sem vontade, amar mesmo sem emoção, permanecer mesmo quando tudo convida à desistência. É aí que se revela o verdadeiro adorador. A fé sem esforço torna-se estética, bonita, por fora, mas sem raiz. Muitos acham que estão sendo espirituais porque têm uma linguagem religiosa, compartilham frases bíblicas, escutam músicas sacras, mas não enfrentam suas impaciências, não lutam contra seus vícios, não domam sua língua. Isso não é espiritualidade. É apenas um verniz. O Papa adverte: a verdadeira oração nos transforma. Se não há mudança de vida, talvez não estejamos rezando, mas apenas repetindo palavras. O comodismo nos mantém nas palavras. A cruz nos leva à ação. Há uma espiritualidade confortável que evita o confronto, evita o silêncio profundo, porque ele revela as sombras, evita o jejum, porque ele exige domínio, evita o exame de consciência, porque ele revela feridas. Essa espiritualidade é uma armadilha. E o Papa, com sua sensibilidade pastoral, tem alertado os fiéis: a fé que não dói em algum momento não amadureceu. Quando tudo na vida espiritual começa a girar em torno da comodidade, horários flexíveis, orações rápidas, práticas adaptadas ao gosto pessoal, o centro já não é mais Cristo, mas o próprio conforto. E esse é um falso altar. Um altar onde o ego é adorado no lugar de Deus. Papa Leão XIV nos chama a revisar nossas intenções. Você está orando porque ama ou porque se sente bem ao orar? Você vai à missa porque reconhece o sacrifício de Cristo ou porque se sente acolhido? O centro é Deus ou você mesmo? Essas perguntas não são para nos condenar, mas para nos despertar. Porque muitos dormem dentro da fé e não percebem. Há momentos em que Deus permite o desconforto, o silêncio, a aridez. E ali, naquele aparente vazio, Ele quer purificar nosso amor, tirar o sentimentalismo, retirar o apoio das emoções, fazer a fé se apoiar só nele. E o comodismo não suporta isso. Ele grita, reclama, busca substitutos. Vai atrás de novidades espirituais, de experiências místicas, de vídeos motivacionais. Qualquer coisa, menos o silêncio do deserto. Mas é no deserto que Deus forma os santos. O Papa Leão XIV tem insistido na redescoberta do valor do sacrifício na oração. Ele afirma:
Uma fé sem exigência se torna um entretenimento, e o entretenimento não salva ninguém. A oração deve ser um espaço de encontro, sim, mas também de combate. Um campo onde lutamos contra o cansaço, contra a distração, contra o ego. E nessa luta, o amor se purifica. Quando o comodismo entra na vida espiritual, ele rouba a alegria profunda da entrega. Porque a alegria verdadeira não está em fazer o que queremos, mas em fazer a vontade de Deus. Mesmo quando custa, mesmo quando nos cansa, mesmo quando dói. Por isso, o cristão precisa estar vigilante. O comodismo não avisa quando entra. Ele se disfarça de descanso, de equilíbrio, até de humildade. Mas seu fruto é a estagnação. O Papa nos exorta: não tenha medo de sair do conforto por amor a Cristo. Ele saiu do céu por amor a você. A forma como rezamos, o tempo que damos, a reverência que mantemos, tudo isso importa. Não porque Deus precise disso, mas porque nós precisamos. Precisamos da disciplina para vencer a preguiça. Precisamos da reverência para lembrar quem é Deus. Precisamos do esforço para quebrar o ego. Tudo isso não é vaidade, é treino de amor. Quem deseja crescer na fé precisa estar disposto a sair do sofá da alma, a levantar-se mesmo sem vontade, a dizer sim quando o coração quer dizer depois. A orar não pelo conforto que sente, mas pela verdade que reconhece. A espiritualidade verdadeira passa pela cruz, e a cruz sempre exigirá sair do lugar de conforto. Quando pensamos em oração, a imagem que geralmente vem à mente é a de um coração fervoroso, uma mente concentrada, uma alma aberta. Mas o Papa Leão XIV, um pastor atento às dimensões completas do ser humano, nos convida a olhar para algo essencial que muitas vezes esquecemos. O corpo também reza. O corpo não é mero invólucro do espírito, uma casca que serve apenas para carregar a alma. Ele é parte ativa na nossa experiência espiritual. Na oração, o corpo fala, testemunha, manifesta a intenção e a disposição do coração. E é justamente por isso que a forma, a postura, o movimento dizem muito sobre a qualidade da nossa relação com Deus. O Papa Leão XIV destaca que o corpo, com seus gestos e atitudes, comunica aquilo que o coração sente ou esconde. Uma oração, feita sentado, deitado ou em pé, uma genuflexão, uma mão unida à outra, um olhar para o céu, tudo isso não é simples formalismo, mas uma linguagem viva da alma. Quando oramos de forma desleixada, distraída ou apressada, o corpo revela nossa real disposição. O corpo preguiçoso muitas vezes denuncia um espírito cansado ou desconectado. O Papa nos adverte que não podemos separar o corpo da alma na oração, porque a alma habita no corpo e a oração é um ato de toda a pessoa e não apenas do pensamento. Esse entendimento nos leva a uma reflexão crucial. Rezar deitado não é pecado, mas pode ser sinal de algo muito sério. O corpo deitado pode significar cansaço físico ou mesmo fragilidade, mas também pode significar comodismo espiritual, a entrega da alma a uma postura de relaxamento que favorece o desleixo da fé. O Papa Leão XIV enfatiza que a oração é uma entrega total, corpo e alma, em um diálogo vivo com Deus. Por isso, a reverência do corpo na oração fortalece a reverência da alma. Não é apenas sobre aparência, mas sobre disciplina espiritual que forma o caráter e molda a fé. Essa visão corporal da oração nos ajuda a entender por que, desde os primeiros séculos, os cristãos têm gestos específicos na oração. Ajoelhar, prostrar, levantar as mãos, cruzar o corpo em sinal de respeito. Esses gestos não são costumes antigos e vazios, mas pontes que conectam o corpo à alma no ato de se abrir para Deus.
Quando nos entregamos ao gesto, o corpo participa da oração, e a oração ganha uma dimensão mais profunda, que transcende as palavras e chega à essência do encontro com Deus. O Papa Leão XIV diz que o corpo pode ser um templo sagrado de oração, e que devemos cuidar dele e usá-lo com reverência, mesmo no momento da oração. Além disso, nosso corpo é o primeiro testemunho diante do mundo sobre nossa espiritualidade. Quando oramos com dignidade, atenção e esforço corporal, estamos ensinando, mesmo sem palavras, que a fé exige totalidade. Nossos filhos, familiares e até estranhos percebem a sinceridade do nosso compromisso pela forma como nos apresentamos diante de Deus. Mas isso não significa rigidez. O Papa Leão XIV ensina que o corpo deve acompanhar a alma, não ser uma prisão. A oração pode ser feita de joelhos, de pé, sentada ou até deitada, se o corpo estiver fraco ou enfermo. O essencial é que o coração esteja presente. Contudo, se o corpo se entrega à preguiça, a alma pode ser seduzida pelo comodismo. Por isso, ele recomenda que a vigilância sobre o corpo na oração é uma forma de vigilância espiritual. Controlar a postura, evitar distrações físicas, disciplinar o corpo para permanecer firme na oração. São exercícios que fortalecem a alma e preparam o coração para o encontro com Deus. Não é à toa que grandes santos eram rígidos com a disciplina corporal. São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz usavam o corpo para expressar sua entrega total. O corpo que reza é um corpo que se doa. O Papa Leão XIV também recorda que o corpo não é um inimigo da alma, mas um aliado. Muitas vezes o corpo cansa porque a alma não está em paz. Outras vezes o corpo se recusa a orar porque a alma está distraída. Quando corpo e alma trabalham juntos, a oração se torna um ato completo, cheio de presença e verdade. Assim, o convite do Papa Leão XIV é claro: cuide da sua postura na oração, pois ela revela seu compromisso interior. Não subestime o poder do corpo em sua vida espiritual. A oração corporal é um gesto de amor e respeito que reforça o encontro com Deus. Em resumo, o corpo também reza. E quando ele reza junto com a alma, a oração se torna um ato mais forte, mais profundo, mais verdadeiro. A oração é um momento sagrado de encontro entre o homem e Deus. Um diálogo íntimo que transforma o coração, renova a esperança e fortalece a fé. No entanto, o Papa Leão XIV, guiado pela sabedoria pastoral e pelo olhar atento à realidade contemporânea, nos alerta para um inimigo silencioso que pode destruir esse encontro: a rotina sem alma. A rotina, quando se torna automática, uma repetição mecânica de palavras e gestos, esvazia a oração de sua verdadeira essência. O Papa Leão XIV nos lembra que a oração não pode ser um hábito vazio, um checklist diário que fazemos para cumprir uma obrigação. Ele nos adverte que quando a oração perde o fogo da alma, vira um ritual sem vida, uma sombra do que deveria ser. Ele nos ensina que a alma da oração é a intenção, e que sem essa intenção profunda, a rotina se transforma em um perigo para a espiritualidade. Uma oração que se repete sem presença interior não toca o coração nem transforma a vida. Esse perigo da rotina sem alma não é apenas uma questão de falta de atenção. É um problema espiritual que afasta a pessoa do verdadeiro encontro com Deus. O Papa Leão XIV explica que a repetição vazia abre portas para a distração, o comodismo e a perda do fervor. Além disso, ele ressalta que a rotina pode nos levar a um conforto espiritual perigoso, onde a oração vira uma zona de segurança, um lugar onde nos sentimos protegidos, mas sem crescimento. Nessa zona, a fé fica estagnada e o espírito adormecido deixa de buscar a profundidade e a transformação que Deus quer oferecer.
O Papa Leão XIV nos convida a reconhecer quando caímos nessa armadilha. Ele fala da necessidade de um exame diário, uma vigilância constante sobre a qualidade da nossa oração, para evitar que ela se transforme em mera formalidade. Quando a rotina domina, o corpo pode estar presente, mas o coração está longe. O Papa alerta que a oração feita sem alma é como uma vela sem fogo. Está ali, mas não ilumina nem aquece. Esse estado de oração mecânica é um convite para a ação. O Papa Leão XIV incentiva a romper com a rotina, a buscar a novidade do Espírito Santo, a permitir que a oração seja um diálogo vivo, uma entrega total e apaixonada. Ele também nos lembra que a diversidade na oração, como variar as formas, usar o silêncio, a meditação, a contemplação, ajuda a manter a alma despertada. A rotina sem alma é desafiada pela criatividade espiritual, pela abertura ao novo, pela busca constante de intimidade com Deus. Outro ensinamento do Papa Leão XIV é que a oração verdadeira deve ser fruto de um coração em constante conversão. Não podemos deixar que o comodismo espiritual nos transforme em espectadores passivos. A fé exige esforço, vigilância e um compromisso real. Ele diz que a rotina sem alma é uma das maiores ameaças à vida cristã, porque esconde a verdadeira pobreza do coração sob uma aparência de piedade. Portanto, o convite é para que cada pessoa examine sua vida de oração com sinceridade. Se perceber que suas orações estão vazias, repetitivas e sem vigor, é hora de buscar renovação, abrir espaço para o Espírito Santo agir e reacender a chama interior. O Papa Leão XIV também destaca que a comunhão com a Igreja, a participação nos sacramentos e o contato com a palavra de Deus são antídotos poderosos contra a rotina sem alma. Esses elementos mantêm a fé viva e o coração em estado de escuta e resposta. Em síntese, o perigo da rotina sem alma é real e sério. Mas não é uma sentença final. É um alerta para despertar, um chamado à conversão, para que a oração volte a ser o encontro vibrante e transformador que Deus deseja. O Papa Leão XIV nos convida a não nos acomodarmos. A oração deve ser sempre um ato novo, um renovar, constante do amor e da entrega. Só assim o Espírito se mantém vivo, forte e aberto ao infinito mistério do amor divino. Em meio ao barulho incessante do mundo moderno, onde as vozes competem por atenção e as distrações são constantes, o silêncio se torna um espaço precioso e cada vez mais raro. O Papa Leão XIV, com sua profunda sabedoria espiritual, nos convida a redescobrir o poder transformador do silêncio na oração. Um silêncio que não é vazio, mas carregado da presença viva de Deus. A oração tradicionalmente é vista como a fala para Deus, palavras que expressam louvor, súplicas, agradecimentos ou arrependimentos. Contudo, o Papa Leão XIV nos lembra que a verdadeira essência da oração transcende as palavras. Muitas vezes, as palavras são limitadas para expressar os mistérios profundos da alma e da comunhão com o divino. É nesse sentido que o silêncio se torna uma forma superior de oração, uma linguagem do coração que fala diretamente à intimidade com Deus. Segundo Leão XIV, o silêncio ativo é um momento de entrega plena. Quando o fiel se cala, ele abre espaço para que Deus fale, guie e toque a alma de forma profunda. É no silêncio que o Espírito Santo atua com maior liberdade, permitindo uma escuta interior verdadeira, livre das interferências do ego, do medo ou da ansiedade.
O Papa destaca que o silêncio na oração exige uma vigilância espiritual rigorosa, pois não basta apenas calar a boca. É preciso calar a mente, os julgamentos, as preocupações e as distrações que nos afastam da presença divina. Aprender a silenciar esses ruídos internos é um exercício de humildade e disciplina, um caminho que fortalece a fé e purifica o coração. Além disso, o silêncio na oração é uma atitude de confiança plena em Deus. É o momento em que o crente aceita que nem sempre precisa entender, falar ou controlar a experiência espiritual. Muitas vezes, o mistério de Deus só pode ser contemplado quando deixamos de lado as palavras e simplesmente permanecemos na sua presença, abertos e receptivos. O Papa Leão XIV lembra que muitos santos e mestres espirituais valorizaram o silêncio como caminho para a santidade. Eles ensinaram que é no silêncio que se constrói a intimidade com Deus, pois a alma, despojada das distrações e superficialidades, pode encontrar o repouso e a luz que procura. No entanto, o silêncio na oração não é passividade ou ausência de ação. Pelo contrário, é uma postura ativa, onde o orante se torna vigilante, atento à inspiração do Espírito Santo. É uma oração de atenção plena, onde cada momento de silêncio é uma oportunidade para aprofundar a comunhão com Deus. Por fim, o Papa Leão XIV nos desafia a cultivar momentos diários de silêncio, mesmo que breves, para que a oração se torne mais que palavras, que se transforme em experiência viva e contínua de encontro com o Senhor. Ele afirma que esse silêncio que fala é um tesouro espiritual, que fortalece, consola e renova a alma, preparando-nos para viver com mais fé, esperança e caridade. Assim, o silêncio na oração é a expressão mais pura do amor e da entrega ao divino, um silêncio que fala mais alto que qualquer palavra, porque é o silêncio do coração que escuta e ama. A vida cristã é uma jornada marcada por momentos de luz e também por profundos desafios. O Papa Leão XIV, conhecido por sua sabedoria e visão pastoral, nos lembra que a oração na adversidade é uma das expressões mais autênticas e poderosas da fé. Em meio às dificuldades, quando tudo parece desmoronar, a oração se torna um farol que ilumina o caminho, fortalece o espírito e mantém acesa a esperança no coração do fiel. Enfrentar adversidades é algo que nenhum ser humano pode evitar. Doenças, perdas, injustiças, crises pessoais e familiares. Todos nós passamos por provas que testam nossa resistência e nossa confiança em Deus. Leão XIV nos ensina que a verdadeira fé não é aquela que apenas se manifesta em tempos de tranquilidade, mas a que permanece firme e inabalável diante das tempestades da vida. A oração, durante esses momentos difíceis, não é simplesmente uma repetição de palavras ou rituais automáticos. É um diálogo sincero e profundo com Deus, um encontro íntimo, onde a alma derrama suas dores, dúvidas e angústias, mas também sua confiança e entrega. É um momento de vulnerabilidade, em que o fiel reconhece sua fragilidade e busca na força divina o sustento que o mundo não pode oferecer. Muitas vezes, quando estamos na adversidade, a mente humana busca respostas e explicações para o sofrimento. Questionamos o porquê da dor, sentimos medo, tristeza e até revolta. No entanto, o Papa Leão XIV nos convida a um tipo de oração que transcende a necessidade de respostas imediatas. Ele nos orienta a permanecer em silêncio diante de Deus, confiando que, mesmo quando não compreendemos o sentido das provas, Ele está presente, sustentando-nos com seu amor infinito. Essa perseverança na oração, mesmo sem palavras, é um sinal claro de fé madura. O simples ato de voltar o coração para Deus
ainda que em pensamentos breves ou em silêncio, demonstra uma resistência espiritual que não se apaga diante das dificuldades. Essa fé resiliente é como uma chama que brilha intensamente em meio à escuridão, dando luz e calor ao coração atribulado. Além disso, o Papa enfatiza que a oração na adversidade não é resignação passiva. Não se trata de aceitar o sofrimento com indiferença ou conformismo, mas de uma entrega ativa e consciente à vontade de Deus. É dizer sim ao plano divino, mesmo quando ele passa pelo sofrimento. Essa entrega transforma a dor em uma oferta de amor que purifica a alma, fortalece o espírito e prepara o fiel para novas vitórias espirituais. Ao rezar na adversidade, o cristão encontra não apenas consolo, mas também uma fonte inesgotável de força para continuar caminhando, amando e servindo, mesmo quando tudo parece perdido. Essa fé que resiste às provações reflete a verdadeira essência do Evangelho, a confiança no amor de Deus acima de todas as circunstâncias. O Papa Leão XIV também nos lembra que a oração em tempos de sofrimento abre o coração para a compaixão e a solidariedade. Quem conhece a dor é mais capaz de amar profundamente e ajudar o próximo com sinceridade. Assim, a adversidade compartilhada na oração fortalece a comunidade de fé, criando laços profundos de amor, compreensão e apoio mútuo. Ele cita exemplos vivos da Igreja, santos e testemunhos de fé que enfrentaram grandes provações. Prisões, perseguições, doenças graves e que mesmo assim mantiveram uma vida fervorosa de oração e confiança em Deus. Esses exemplos nos inspiram e mostram que a oração é uma fonte inesgotável de esperança, capaz de iluminar as noites mais escuras da alma humana. Mais ainda, o Papa Leão XIV ensina que a oração na adversidade é uma ponte que liga o sofrimento terreno à glória eterna. É nesse encontro orante que o cristão encontra o verdadeiro sentido da cruz, a certeza de que nenhum sofrimento é em vão quando unido ao sacrifício de Cristo. Por isso, diante dos desafios da vida, somos convidados a abraçar a oração como um ato de fé viva, um gesto de coragem e amor. A oração na adversidade não apenas nos sustenta, mas nos transforma, nos molda à imagem de Cristo, que mesmo na cruz permaneceu confiante no amor do Pai. Em suma, a oração na adversidade é a expressão mais pura da fé que resiste, que se fortalece e que jamais abandona a esperança. O Papa Leão XIV nos desafia a cultivar essa oração em nosso dia a dia, especialmente nos momentos difíceis, para que possamos experimentar o poder transformador do amor divino em nossas vidas. Na vida espiritual, o conforto pode ser tanto um refúgio quanto uma armadilha. O Papa Leão XIV, sábio guia da Igreja, nos alerta que a distração na oração muitas vezes nasce do excesso de conforto. Aquele estado em que o corpo relaxa demais e a alma se dispersa. Quando rezamos em um ambiente excessivamente confortável, o corpo tende a buscar o relaxamento máximo e a mente, facilmente seduzida, escapa para pensamentos alheios à oração. O Papa Leão XIV enfatiza que o conforto, quando não está acompanhado de vigilância, abre a porta para a dispersão espiritual. O corpo em repouso, especialmente quando acomodado demais, pode tornar-se um inimigo da concentração. A postura excessivamente relaxada pode fazer com que a mente vagueie e o coração perca o foco. Assim, o conforto que deveria favorecer a comunhão com Deus torna-se motivo para o afastamento silencioso do espírito. O Papa Leão XIV nos lembra que a oração é um ato de presença total do corpo, da mente e do coração. Quando um desses elementos falha,
O encontro com Deus se fragiliza. O corpo que busca apenas o conforto físico negligencia a alma e compromete a profundidade da oração, alerta ele. Além disso, o conforto excessivo pode gerar uma falsa sensação de segurança espiritual. O fiel acredita estar no caminho certo porque está no seu lugar, na sua rotina, mas a alma está dispersa e desatenta. O Papa nos ensina que a distração que nasce do conforto é uma armadilha sutil, pois a pessoa não percebe que está se afastando da essência da oração. Ele também destaca que, por vezes, o conforto material é um remédio necessário para o corpo cansado. E nesses momentos, Deus entende a fragilidade humana. No entanto, essa concessão não deve se transformar em hábito ou desculpa para a falta de empenho. O Papa Leão XIV propõe uma vigilância contínua sobre o corpo e a mente durante a oração. O conforto deve ser aliado da oração e não seu inimigo, afirma. Isso significa encontrar um equilíbrio, uma postura que permita o recolhimento sem permitir que a dispersão se instale. Por isso, ele incentiva práticas que ajudem a manter a atenção, pequenas pausas para realinhar o foco, o uso de gestos que envolvam o corpo, a variação das posições e, sobretudo, a invocação constante do Espírito Santo para fortalecer o coração. Outro ponto importante é a disciplina. O Papa Leão XIV insiste que a oração requer esforço. O conforto exagerado pode levar à preguiça espiritual, que é um estado perigoso para a vida cristã. Ele lembra que a oração é um combate diário contra a distração e o comodismo. E o conforto mal utilizado pode ser um dos piores inimigos nessa batalha. Por fim, ele nos convida a cultivar um espírito de vigilância, mesmo nos momentos de descanso e conforto. A verdadeira paz nasce da luta interior e da entrega constante, diz ele, e essa entrega passa por saber resistir às tentações que o conforto pode trazer. Em resumo, o conforto é um dom de Deus, mas, sem vigilância, pode se tornar uma armadilha. A distração que nasce no conforto rouba a qualidade da oração e enfraquece a vida espiritual. O Papa Leão XIV nos convida a estar atentos, a vigiar o corpo e a mente para que o conforto seja instrumento de encontro e não de afastamento de Deus. A vida espiritual é um campo de batalha invisível, onde o espírito é chamado a manter-se alerta diante das armadilhas que o afastam de Deus. O Papa Leão XIV, com sua profunda sabedoria pastoral, destaca que a vigilância espiritual, essa atenção constante ao estado da alma, só pode ser sustentada pela disciplina firme e generosa. A disciplina, nesse sentido, não é uma rigidez imposta, mas um ato de amor que regula a liberdade do homem em favor do crescimento espiritual. Ela é a estrutura que permite que a alma permaneça desperta e aberta à ação do Espírito Santo, mesmo diante das distrações, do cansaço e das tentações. Leão XIV ensina que, sem disciplina, a vigilância se torna frágil e a alma facilmente se deixa levar pelo comodismo e pela rotina vazia. A disciplina é o caminho que nos leva a superar o desânimo e a preguiça, porque mesmo quando o fervor parece faltar, o compromisso permanece firme. Ele insiste que a vigilância espiritual não é um estado natural, mas um esforço diário que exige da pessoa um compromisso consciente e perseverante. Aquele que deseja crescer na fé precisa aprender a dominar a si mesmo, a colocar limites saudáveis às próprias inclinações para abrir espaço à graça de Deus, afirma. A disciplina na oração, nos jejuns, no exame de consciência e na participação nos sacramentos cria um ambiente propício para que o espírito esteja sempre vigilante. O Papa Leão XIV lembra que a oração sem disciplina pode ser passageira,
enquanto a disciplina bem vivida gera frutos duradouros. Ele também ensina que a vigilância exige uma humildade constante. Reconhecer que somos frágeis e propensos ao erro. Essa humildade abre a alma para a graça e permite que a disciplina seja vivida como um ato de amor e não de obrigação. Outro ponto fundamental é que a disciplina espiritual não se restringe a atos externos. É necessário cultivar um coração disponível e uma mente focada. A vigilância começa na decisão de manter o coração atento, mesmo quando tudo parece silencioso e sem graça, explica o Papa Leão XIV. Além disso, ele destaca a importância da comunidade e da igreja como suporte para a disciplina. A vida comunitária e o acompanhamento espiritual ajudam a manter a vigilância e a disciplina, evitando que o fiel caia na solidão do comodismo. O Papa Leão XIV também recomenda práticas concretas para fortalecer essa disciplina. Horários fixos de oração, meditação diária da palavra, confissões regulares e a participação ativa na missa. Essas práticas criam raízes que sustentam a vigilância mesmo nos dias difíceis. Em síntese, a vigilância espiritual é fruto da disciplina, um esforço que transforma a alma, que mantém acesa a chama da fé e que impede o espírito de cair no sono. O Papa Leão XIV nos desafia a não desistir, a perseverar no caminho do crescimento espiritual, com coragem e constância. Sem disciplina, a oração pode se tornar vazia e superficial. Com ela, torna-se verdadeira comunhão com Deus, encontro que renova, fortalece e conduz à santidade. No caminho da fé, o descanso do corpo é necessário para restaurar as forças e manter a saúde física. Contudo, o Papa Leão XIV nos alerta para um perigo espiritual que frequentemente acompanha esse descanso físico: o sono do espírito. É comum que, ao buscar repouso, especialmente durante a oração, o corpo relaxe profundamente e, por vezes, o espírito também caia em um estado de letargia, afastando-se da presença viva de Deus. O Papa Leão XIV nos lembra que a oração é um ato que envolve todo o ser, corpo, mente e alma, e que o descanso do corpo não deve significar anestesia do espírito. Ele explica que quando o corpo encontra conforto demais, o espírito pode tornar-se preguiçoso e desligado. Essa desconexão é um sinal de alerta para o fiel, pois o espírito, ao adormecer, perde a capacidade de vigiar e de estar atento à voz de Deus. O Papa Leão XIV ensina que o sono do espírito é uma das maiores tentações contra a vida de oração e a vigilância espiritual. Ele compara essa situação a uma vela que, embora acesa, tem a chama fraca e prestes a se apagar. Se não houver um esforço para manter o espírito desperto, a oração perde sua eficácia e se torna uma repetição vazia. Para evitar que o espírito adormeça junto com o corpo, o Papa Leão XIV recomenda cultivar a vigilância interior, uma atenção constante à presença divina que habita no coração do fiel. Ele destaca que essa vigilância não depende apenas das condições externas, mas de uma disposição interna firme, um desejo sincero de permanecer em comunhão com Deus. Além disso, ele enfatiza a importância da disciplina e da oração consciente. Aquele que ora deve estar presente em corpo e alma, consciente de que cada instante é um encontro sagrado. A distração e o cansaço não podem ser desculpas para o espírito adormecer. O Papa Leão XIV também sugere práticas para fortalecer o espírito diante do cansaço, a meditação profunda da palavra de Deus, a invocação frequente do Espírito Santo e a preparação do ambiente para favorecer a concentração, evitando distrações externas e internas. Ele lembra que há momentos em que o descanso do corpo e do espírito se fazem necessários, especialmente em casos de doença ou fraqueza extrema.
Nesses casos, Deus compreende a limitação humana e a oração pode ser feita com o coração, mesmo que o corpo esteja fraco. No entanto, para a maioria dos fiéis, o desafio é manter o espírito acordado mesmo quando o corpo deseja descansar. O Papa Leão XIV ensina que essa luta faz parte do crescimento espiritual e que o espírito vigilante é aquele que alcança a verdadeira paz e maturidade na fé. Por fim, o Papa Leão XIV nos convida a cultivar uma oração viva e ativa, onde o corpo possa repousar, mas o espírito esteja sempre desperto e atento à presença de Deus, pronto para escutar e responder. Essa harmonia entre o corpo descansado e o espírito desperto é a chave para uma vida de oração verdadeira e fecunda, que transforma o coração e ilumina o caminho. A fé cristã é, antes de tudo, uma experiência de amor que se transmite de geração em geração. O Papa Leão XIV nos recorda que o maior testemunho que um cristão pode dar é o testemunho vivo diante da família, especialmente perante os filhos. A oração, as atitudes e a vida espiritual dos pais e familiares influenciam profundamente a formação da fé nas crianças e jovens. Leão XIV afirma que os filhos aprendem pelo exemplo muito mais do que pelas palavras. E é nessa convivência diária que a fé se fortalece ou se enfraquece. Por isso, o testemunho pessoal de oração e vigilância espiritual torna-se uma ferramenta poderosa para cultivar uma atmosfera de santidade e fé dentro do lar. Quando os pais rezam com sinceridade, perseverança e atenção, eles não apenas alimentam sua própria alma, mas também ensinam aos filhos o valor da oração como diálogo íntimo com Deus. O Papa Leão XIV enfatiza que a forma da oração, a atenção, o amor e o respeito revela a verdadeira intenção e inspira os pequenos a desejarem esse encontro divino. Além disso, o exemplo de disciplina espiritual e vigilância no trato com as dificuldades da vida é um legado de fé para as futuras gerações. A família que reza junta enfrenta melhor os desafios, pois a oração une os corações e fortalece os vínculos. Leão XIV lembra que a rotina de oração em família não deve ser vista como uma obrigação, mas como um momento sagrado que cria raízes profundas no coração dos filhos. O testemunho de uma fé vivida com alegria e constância é o melhor catecismo para os pequenos, ensina ele. Ele também destaca que a oração individual dos pais é fundamental, pois dela nasce a força necessária para testemunhar com autenticidade diante dos filhos. A fé que não é vivida com integridade não gera frutos duradouros. No entanto, o Papa Leão XIV reconhece que nem sempre o ambiente familiar é favorável à oração e à espiritualidade. Em situações de conflito ou afastamento, o testemunho, silencioso, porém firme, pode ser o caminho para despertar a fé nos corações mais difíceis. Leão XIV incentiva os cristãos a serem luz no meio das trevas, mesmo quando o contexto não colabora. O testemunho humilde, a paciência e a perseverança na oração familiar são sementes que Deus fará florescer no tempo certo. Por fim, o Papa Leão XIV ressalta que a missão dos pais e responsáveis é formar não apenas cidadãos do mundo, mas verdadeiros discípulos de Cristo. Essa formação passa necessariamente pelo testemunho autêntico de uma vida de oração, vigilância e entrega a Deus. Assim, o testemunho diante dos filhos e da família é um dos pilares mais sólidos para a construção de uma fé viva e duradoura, capaz de transformar não apenas corações, mas toda a sociedade. Rezar é um ato sagrado que envolve todo o ser, mente, corpo e espírito. No entanto, a forma física em que realizamos a oração pode variar conforme as circunstâncias da vida.
E o Papa Leão XIV nos convida a refletir sobre quando rezar deitado é uma necessidade e não uma escolha de comodismo. Em muitas tradições espirituais, a postura corporal durante a oração é valorizada porque reflete a disposição interna do coração. Ficar em pé, ajoelhado ou sentado são atitudes que simbolizam respeito, humildade e vigilância. Porém, há situações em que o fiel não pode se manter em posturas tradicionais por limitações físicas ou de saúde. E é nesse contexto que a oração deitada se torna legítima e valiosa. O Papa Leão XIV, com sua profunda sensibilidade pastoral, enfatiza que a oração feita deitado pode ser uma expressão profunda de fé, especialmente quando o corpo está fraco, cansado ou enfermo. Deitar-se para orar nesses momentos não é sinal de preguiça, mas de humildade e entrega, ensina ele. Ele destaca que o essencial na oração não é a postura, mas a atenção e o amor com que o ato é realizado. Mesmo deitado, o espírito pode estar vigilante, concentrado e em comunhão com Deus. O Papa Leão XIV nos alerta, porém, para que essa prática não se torne uma desculpa para o comodismo, mas sim um recurso legítimo diante das dificuldades. Para aqueles que estão impossibilitados de se levantar, ele recomenda cultivar a oração do coração, aquela que não depende das palavras nem dos gestos exteriores, mas da intenção sincera de estar em presença de Deus. O Espírito Santo habita no interior do fiel e é ele quem guia a oração, lembra o Papa. Além disso, ele sugere práticas que ajudam a manter o espírito desperto durante a oração deitada. A repetição suave de orações curtas, a meditação da palavra de Deus e a invocação constante do Espírito Santo para sustentar a vigilância. O Papa Leão XIV também lembra que muitos santos e personagens espirituais enfrentaram períodos de enfermidade ou fraqueza durante os quais rezaram deitados, mantendo uma vida espiritual profunda e exemplar. Eles nos mostram que a oração verdadeira transcende a postura física e se manifesta na sinceridade do coração. Por fim, ele convida os fiéis a olhar para suas próprias limitações com misericórdia e paciência e a transformar qualquer circunstância, inclusive a fraqueza corporal, em uma oportunidade de crescimento espiritual. Rezar deitado quando necessário é um ato de humildade, aceitação e confiança em Deus, que não mede a fé pela forma, mas pela verdade da intenção e do amor. A oração é o canal vivo que conecta a alma do fiel ao coração de Deus. Contudo, nem toda oração agrada a Deus da mesma forma. O Papa Leão XIV nos ensina que a qualidade da oração está profundamente ligada à sinceridade do coração, à humildade e à disposição interior do orante. Segundo Leão XIV, a oração que verdadeiramente agrada a Deus é aquela que nasce de um coração contrito e humilde, aberto para ouvir e seguir a vontade divina. Ele ressalta que Deus não se impressiona com palavras rebuscadas ou longas, mas se deleita na pureza e na verdade do encontro. Essa oração autêntica não busca apenas pedir ou agradecer, mas, sobretudo, cultivar uma comunhão real com Deus, uma entrega completa que transforma o orante. O Papa Leão XIV destaca que a oração não é uma fórmula mágica, mas um diálogo de amor que exige atenção, presença e perseverança. Ele também alerta para os perigos da oração mecânica e vazia, aquela que se faz apenas por hábito, sem envolvimento do espírito. O Senhor quer que a oração seja vida, não rotina, que o orante esteja vivo e desperto, não adormecido, afirma o Papa. A oração que agrada a Deus é marcada pela vigilância espiritual, um estado de alerta no qual o fiel se mantém atento aos impulsos do Espírito Santo e aos ensinamentos de Jesus.
Leão 14 enfatiza que a oração deve ser um momento de transformação interior, onde o coração se abre para a graça. Além disso, ele lembra que o fruto da oração verdadeira é o amor que se reflete nas ações diárias, na paciência, na caridade e no perdão. Se a oração não muda o coração e a vida, ela não está cumprindo sua missão, adverte. O Papa Leão XIV também destaca que a oração que agrada a Deus é aquela feita com fé e esperança, mesmo em meio às dificuldades e à dúvida. É a oração perseverante que não se cansa de buscar a Deus, mesmo quando a resposta parece demorar. Por fim, ele convida cada fiel a cultivar uma oração que seja fruto da consciência da presença divina, uma oração que seja oferecida com amor sincero e profunda humildade, pois é no silêncio do coração que Deus fala e toca as almas. Assim, a oração que agrada a Deus não é apenas uma prática religiosa, mas uma experiência viva e transformadora, que nos conduz à verdadeira paz e santidade. Se você gostou desse conteúdo e quer aprofundar ainda mais nos ensinamentos do Papa Leão XIV, não esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário com suas reflexões ou dúvidas e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos ensinamentos que preparamos para você. Ative o sininho para receber todas as notificações e continuar crescendo na fé conosco.